ter. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Nessa manhã fria, mas aquecida pelo amor de Cristo em nossos corações, nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o que é uma família. E certamente aquilo que o Senhor já falou nas últimas 2 aulas deve ter ficado nos nossos corações. Então, nós pensamos na família como um mobile e pensamos na família como um local de cuidados, né? Um local de amparo, um lugar onde o Senhor atua através de nós para que outras pessoas que estão passando por enfermidade ou luta possam estar recebendo amor e cuidados precisos, né? E hoje, o nosso encontro com esse livro, e esse livro é um livro recente em termos de relançamento, por isso talvez você não encontre muitas pessoas tendo o material físico desse livro, que é uma família, é um livro lançado aí, ou no início desse ano, no final do ano passado, pela Monergismo. Relançado, é um livro da década de 70. Hoje nós estaremos trabalhando a família no seguinte quesito: a família como a transmissão perpétua da verdade. Edith pergunta no início desse capítulo homônimo: o que é uma família? Você pode ler esse pedacinho? É a retransmissora perpétua da verdade. Obrigado. E aí, sobre isso, a Edith traz a consistente metáfora de uma brincadeira de criança, onde você tem que correr e entregar a bandeira para o outro, e o outro vai até a outra ponta, e assim por adiante. Então você corre, chega até um outro lado, entrega aquela bandeirinha e a pessoa corre. Também pode ser representado por aquela corrida de bastão comum em Jogos Olímpicos, acho que são 4 revezamentos, onde a pessoa vai correndo, a outra ainda correndo segura, ademais já diminui um pouco o ritmo e ela salta, às vezes tem obstáculos também. Enfim, essa primeira analogia que está logo na primeira página desse capítulo do livro da Edith Schaeffer é dessa transmissão por intermédio de uma outra mão que correu e entregou, e correu e entregou a outra, e assim por adiante. Então, a analogia que ela vai usar é essa. Nesse tipo de corrida é importante que a pessoa chegue até a fila, pois se a bandeira não for entregue, a próxima pessoa não poderá começar a sua parte do curso ou do percurso. Interessante, né? Enquanto uma não chega para entregar, a outra não consegue correr, porque ela fica esperando que alguém entregue aquilo que já foi trabalhado, aquilo que já foi vencido. O primeiro texto base que eu quero discorrer sobre isso, antes de entrar nos meandros, é Hebreus 12, 1-3. Você pode pegar na sua versão, nós teremos aqui no multimídia, mas você pode pegar na sua versão também. Hebreus 12, do 1 ao 3. Então, antes de trabalharmos as primeiras problemáticas, vamos apontar aí para um texto base. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Paulo vai terminar a sua última carta que chegou até nós, a segunda carta de Timóteo, apontando para um final de carreira. Completei a carreira. O que Paulo quer dizer com completar a carreira é que ele tornou possível que aquela etapa da transmissão do cristianismo pudesse ser completa.
E Paulo transmite isso e pede, inclusive, que Timóteo também transmita isso a homens capazes de transmitir a outros homens capazes e por assim adiante. Nesse texto de Hebreus 12, ele é antecedido por Hebreus 11, e você e eu talvez já lembremos de Hebreus 11. Nós temos uma sequência enorme e ordenada, isso é muito importante ser citado, a sequência de Hebreus 11, assim como a narrativa composta por Lucas do texto onde Estevão discorre a natureza da fé cristã até chegar no Cristo que é injustamente morto, e aí os homens rangem os dentes e lançam-se contra Estevão. Estevão também faz uma ordem paulatina de todos os homens de Deus que compuseram a jornada cristã. E o livro de Hebreus, pois por favor você reexamine, vai fazer também isso. É importante citar de que isso foi colocado ali em ordem de acontecimentos, em ordem cronológica, se assim pode dizer. O que isso nos traz em termos de consequência? De que a nossa fé é uma fé histórica e é uma fé que vai sendo transmitida homem após homem, família após família, e de que isso faz, presta atenção por favor, isso faz parte da fé cristã. É comum à fé cristã a transmissão geracional. Quando sou cristão, eu abraço um compromisso de transmitir isso a outros. Não é tal qual uma escolha, se eu transmito ou se eu não transmito. Não, o texto de Hebreus 11, o texto de Estevão, nos dá já uma consequência doutrinária de que a fé cristã é uma fé de transmissão geracional. O próprio Jesus Cristo está inserido em um contexto histórico humano, onde há homens antes dele, há homens depois dele, e embora ele seja a pedra angular, o edifício a qual todas as pedras são colocadas é Jesus Cristo. Ninguém está dizendo que Jesus precisou de homens, precisará de nós. Não é isso que eu estou dizendo. Apenas de que Jesus também compõe, dentre o aspecto humanidade, uma fileira de pessoas que estão fazendo isso, seguindo isso, que é o que estamos fazendo essa manhã. E precisamos estar conscientes desse nosso papel dentro do cristianismo. Espera um pouquinho. Isso. Qual seria a problemática primeira que eu gostaria de levantar sobre esse aspecto? É de que nós estamos hoje diante de uma condição que é muito complicada. Porque hoje estamos aqui 9 horas da manhã estudando a palavra de Deus, tentando entender essas coisas, mas eu acho que você deve saber que muitas igrejas já deixaram de lado, por exemplo, a escola dominical. Estou inventando ou você sabe? Sabe disso? Muitas igrejas afastaram a escola dominical. Não estou falando que a escola tem que ser às 9 horas da manhã. Estou dizendo que afastaram a transmissão, né? E agora fazem cultos com que doutrina? Com que tipo de pensamento? Afora isso, ainda temos o contexto da realidade que se coloca diante de nós, né? Essa realidade difícil. Tem uma imagem aqui icônica, né? Uma imagem que simboliza bem a condição que a gente tem hoje, né? Não sei se o David consegue ver. Isso aí faz parte do nosso contexto hoje? Isso é real? Isso é muito real. Não há nenhum pai ou mãe que tenha não falhado atualmente hoje diante da necessidade de uma criança. Não tenha dúvida de que eu e minha esposa já falhamos nesse sentido. Então não estou me colocando aqui como o juiz da minha geração, mas como aquele que se coloca à disposição da graça de Deus essa manhã, pedindo ao Senhor que nos ajude. Mas essa é a realidade. A criança está brincando ali com um brinquedinho dela, né? E o pai está ali. Oi? E o pai está ali no celular. Tinha até umas outras imagens assim que eram mais emblemáticas do que essa, mas eu não vou me delongar com algo que é bem óbvio, mas o fato é que tinha umas imagens assim
fotografado de praça de alimentação de shopping, todo mundo mexendo no celular e ninguém conversando, ou então a mesa do café da manhã, e um com fone, outro com computador, outro com tablet, outro com celular, e todo mundo tomando café junto. Seja lá com quem eles estavam tomando café ali. Mas essa é a realidade da nossa condição humana hoje. A transmissão está em risco de não acontecer. E quem talvez vai educar, né? Alguns educadores brincam que recentemente quem educou os últimos filhos foi a Discovery Kids, e agora eu acredito que quem vai educar são os celulares, os jogos. Isso não é educação, isso é uma brincadeira com a questão. Isso é a condição que nós temos hoje. E o que aconteceu, né? Nós lemos esse texto aí, discutimos. Olha o legado dos Schaeffers. Eu estava buscando as pessoas que passaram pelo L'Abri ou foram indiretamente influenciadas pelo L'Abri. Aqui eu tenho a Nancy Pearcey. Esse livro é muito bom, né? Ela esteve no L'Abri, ela foi uma discípula, né, do L'Abri, no tempo do Schaeffer mesmo, não é alguém por livro. O Steve Turner, ele é colunista da revista Rolling Stones, ele é um cristão influente dentro do meio pop americano, ele tem trabalhos com arte gráfica. Também, antes de passar a próxima imagem, nós temos eu não sei se você vai falar do livro Guinness Book, né? Os Guinness também passaram pelo L'Abri. Outras pessoas que foram influenciadas na Europa toda pelo L'Abri de Francis Edict foram pessoas que fizeram trabalhos com penitenciárias, como por exemplo humanização de penitenciário. Um monte de gente passou por lá, e aqui, por exemplo, no Brasil, um grande leitor dos Schaeffers, que acabou fazendo quase que um abrigo junto, foi o Vadislau Gomes, o pai do Davi Charles Gomes, que é tio do Emílio Garófalo. Então, todo o processo que os Schaeffers edificaram, ele perpetuou de uma maneira muito rica. Tem pessoas também que foram influenciadas pela leitura do material da família Schaeffer. Então, assim, esses três aqui eu escolhi porque eu sei que vocês conhecem. Não ia botar gente assim que talvez não seja do cunho direto. Mas o Pedro Dulce, o Guilherme de Carvalho, né? O Guilherme é o líder do L'Abri Brasil. O Pedro Dulce não é membro do L'Abri, mas está sempre atuando e falando muito sobre o legado dos Schaeffers. E o Tim Keller. Tim Keller, ele é chamado nos Estados Unidos de novo Francis Schaeffer. Tem artigos que tratam ele como o Francis Schaeffer atual, né? E o Tim Keller, com aquele livro ali, Igreja Centrada, se você pegar o Igreja Centrada, não sei quem já leu, você vai encontrar uma parte substancial apontando o nome do Francis Schaeffer, a obra do Francis Schaeffer, como referencial numa perspectiva de evangelismo. Então, o que acontece? Houve uma transmissão, o L'Abri recebeu muita gente, a vida do Francis de Edict transformou essas pessoas, e hoje nós estamos aqui de manhã porque uma família, pela graça do Senhor, foi usada para a transmissão da verdade. Olha, mais um relato interessante que eu achei de um pastor dos Estados Unidos, é um pastor da Califórnia, eu acho. Diz assim, olha, o depoimento dele no dia do falecimento da Edith, esse pastor se pronunciou, né, e disse assim, como a maioria de vocês sabe, seu marido Francis teve uma tremenda influência em minha vida, ele escrevendo ainda para Edith, como jovem cristão, e eu me beneficiei do seu discipulado ao longo desses muitos anos. Os escritos e ensinamentos de Edith eram especialmente importantes e caros para minha esposa Linda. Agora somos abençoados por ver sua influência na segunda e terceira gerações de nossa família. Sentimos muito a falta deles e, no entanto, nos alegramos por estarem juntos com o seu Senhor no paraíso. Fico pensando e imaginando qual é o tipo de compromisso que eu e você temos com a transmissão da verdade geracionalmente. Pensando aqui, quando nossas crianças estão aqui na igreja e correndo e brincando, que tipo de pensamento nós temos em termos de passar isso adiante? Eu penso também que nossa igreja, por trabalhar discipulado de uma forma direta, de uma forma objetiva, a igreja não faz um ministério disso. A igreja discipulado cristão, ela
é isso em termos de transmissão. Qual é a consciência que eu tenho com a transmissão da verdade? Profundamente, acredito que a nossa geração tem falhado, e todos nós podemos nos lamentar com isso, sem nos excluir disso. Mas precisamente hoje, o que o Espírito Santo está começando a trabalhar nas nossas vidas é que isso passe adiante. Alguns textos bíblicos vão salientar a necessidade de não andar sozinho, de não caminhar sozinho. Por exemplo, em Eclesiastes nós temos essa frase clássica e maravilhosa de Eclesiastes, né? Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas há do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Além da transmissão da verdade, você ainda tem a condição de pessoas que podem lhe ajudar, e aí a Edith vai trabalhar isso de uma forma interessantíssima. Ela vai falar o seguinte: olha, nessas corridas de criança, você também tem joelhos ralados, você tem gente que cai. Por isso é importante ressaltar que a nossa condição de vida necessita de acompanhamento. Não é só o fato do que eu estou transmitindo, mas é o fato de que eu não vou conseguir ser realmente parte disso se eu não estiver com pessoas, se eu não estiver andando com elas, se eu não estiver efetivamente ao lado delas. Então eu gostaria de, nessa manhã, ressaltar também o aspecto de estar ao lado, de caminhar com pessoas e de saber que você vai em algum momento entrar em crise, você vai pensar que nem está na fé. Quantos de nós já estivemos lançados aos nossos próprios pensamentos, fazendo especulações múltiplas, e aí veio alguém e resgatou-nos da nossa condição de pensamento talvez confusa, ou mesmo uma morte, um falecimento. Enfim, gente, tem N situações das quais andar com pessoas te resgata, te tira de uma queda. Portanto, não somente a transmissão geracional, mas também a condição humana. Voltando para aquela direção da transmissão, o texto de Deuteronômio 4, do 9 ao 10, é um texto que já aponta para algo ainda mais objetivo. Diz assim, ó: tão somente tenham cuidado de guardarem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam, olha a palavra, não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Espera aí. Neto. Nós estamos falando de pessoas que não têm apenas o compromisso com aqueles que saem das suas barriguinhas e de suas famílias diretas. Nós estamos falando o seguinte: o neto. A Edith vai falar o sobrinho. Ela vai falar o familiar que passou uma semana na sua casa. Aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa que esteve por lá, mas teve pouco tempo. Você também tem uma obrigação cristã de transmitir a história da humanidade. Qual é a história da humanidade? A história de Cristo. Essa é a história da humanidade. A humanidade é sobre Cristo. Então você às vezes passa feriados na casa de pessoas, você passa uma semana não sei aonde, e você pensa que não é meu filho, não é meu primo, né? Mas você tem como objetivo falar das coisas que tem visto e ouvido, e você tem como sim passar um pouco dessa transmissão. Às vezes você não tem autoridade para mudar a condição, mas você, como cristão, você é um transmissor da verdade, e não deixe de fazer isso. E diz ainda assim: não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também ensinem aos seus filhos. Ué, o que está acontecendo aqui? Deus, como pai, reúne os seus filhos, entende? Deus não está dando um exemplo vazio, Ele está falando: eu fiz isso, eu tirei vocês do Egito, os chamei e me pronunciei, eu transmiti, eu estou transmitindo, eu estou fazendo o que vocês devem fazer. O nosso Pai chama o seu povo para a transmissão. Portanto, nós como cristãos não estamos seguindo apenas uma palavra, mas um exemplo. Deus nos deu o exemplo de transmitir
as suas verdades a outros. E como é que isso se processa? Como é que isso funciona? De que modo essas coisas acontecem, né? Tem 2 ou 3 coisas que não podem deixar de ser transmitidas, que quando elas se perdem nesse eixo de transmissão, a própria transmissão pode vir a ser algo meio sem sentido até. E 2 delas, ou 3, 2 dividido assim, seria o temor do Senhor e sua benignidade e misericórdia. Por incrível que pareça, o temor do Senhor é ensinado. A gente não nasce temendo a Deus. A gente ensina as crianças e ensina aos nossos discípulos a temerem a Deus. E o ato de temor, e aí eu gosto muito da frase da Edith, que ela fala assim no livro: desde que é interessante, ela fala assim: desde que me ensinaram a temer a Deus, nunca mais tive medo de Deus. E o que ela está dizendo com isso é que ela aponta o eixo do temor para inclinar-se e adorar. E quando você teme a Deus, isso tem um respeito, mas isso te leva à adoração, isso te inclina à adoração. Então temer a Deus e ter a sua benignidade e misericórdia diante de nós são aspectos que devemos transmitir. Salmo 111, vamos lá. Salmo 111, para entender um pouco desse transmitir. Como assim transmitir? Porque fica muito, de repente, a gosto de cada um. Eu faço assim, eu faço de outro jeito. Será que a Bíblia nos diz o que transmitir? Salmo 111. Eu vou ler do verso 4 até o verso 10. Salmo 111. Achou aí? Vamos lá. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Olha que legal o verso 4, né? O verso 4 diz que o que Deus é e o que Deus fez é memorável. Então o que é isso? É digno de ser lembrado. É digno de ser relembrado continuamente. Que Deus tem uma aliança, que Deus é fiel, que Deus está conosco. Isso é muito importante. Sabe por quê? Quando nós fazemos isso, nós marcamos as outras pessoas com palavras que às vezes parece que não ficou, mas ficou. Né? Eu brinco com a Olivia e a Elisa falando frases repetidamente, às vezes, né? E tem uma, por exemplo, não sei se ela vai lembrar aqui. Olivia, se não lembrar, não fica chateada não, tá? Eu falo para ela assim, vamos ver se ela completa. Desobediência machuca. Então assim, se eu jogo desobediência, ela já completa com machuca. Pode parecer besteira, mas toda a realidade cristã é de que a desobediência machucou, te feriu. Então a desobediência, ela nunca é um ato positivo. O Jordi tá rindo ali. Jordi, desobediência? Não adianta. Acho que ele queria falar também, não sei. Ele tá animado ali. Onde nós chegamos com isso? A obra de Deus, ela é, verso 4, o quê? Pode repetir isso? As obras de Deus são memoráveis. O que é ser memorável? É ser digno de ser lembrado. Deve ser lembrado. Não é uma fala única, é uma fala repetida. O que é relembrar? É rememorizar. A gente não fez festa para Elise e para Olivia, aquelas festas que se faz de criança, a gente fez na escola, né? As crianças foram lá e tal. E aí a gente brincou, acendeu uma vela para
num negócio, acho que uma lasca de bolo para Olivia, não foi uma vela numa lasca de bolo, encaixou uma velinha numa lasca de bolo, e aí tinha pessoas lá em casa, e aí eu brinquei assim, eu falei assim, bom, pensei na minha cabeça, né, eu vou tentar alguma coisa que eu aprendi com o livro, né, vai que dá. Aí eu falei assim, quem aqui que está nessa mesa, tinha umas 4, 5 pessoas que foram lá em casa, quem aqui que está nessa mesa lembra de alguma coisa da Olivia, alguma cena que teve com a Olivia, né? Aí uma levantou, outra levantou, a madrinha dela foi lá visitar ela, levantou, mas não lembrou. Aí foi, o que aconteceu? Quando eu fui ver, não, eu lembro de mais uma. Não, mas eu lembro de outra. Não, eu lembro de outra. Sabe que coisa interessante? Eu fiquei olhando e falei, não é que o livro está funcionando? Eu acho que a Dana estava, né? Eu falei, acho que foi para tu, Dana, que eu falei, estou usando, foi. Eu falei assim, estou usando o negócio da Edith, de pegar a mesa... E o que é? Vamos lembrar que às vezes o que acontece? Você não tem um presente, às vezes material, físico, que é uma lembrança, é mostrar que você lembrou antes. Mas e quando você chega, eu lembro de você naquele dia? Aí abre um sorriso, não fale isso não, né? Isso é lembrar, isso é algo cristão. Os cristãos colocam memórias à disposição do serviço do reino. Portanto, nós devemos trazer isso aos nossos filhos. Essa cena aqui é muito interessante. Você sabe qual cena é? Acredito que saiba, não? Deus mostrando para Abraão que ele faria ele de pai de muitas nações. E o que ele usou? O que fazia com que talvez você e eu pensássemos em algo permanente? Deus pegou algo que sempre se repete todas as noites. As estrelas no céu. E todas as vezes que Abraão estivesse diante das estrelas, ele estaria diante do quê? Da palavra de Deus memorizada. Que coisa interessante. A didática de Deus é: sai da tua tenda, sai que eu vou te mostrar uma coisa. E aí olha para o céu. Você pode contar? Você imagina o que Abraão sentia no desalento da tarde às vezes? Há 5 anos eu não tenho um filho, 6 anos eu não tenho filho, e de repente ele olha para cima. Poxa, mas Deus falou que ia ser assim. Aquilo era uma memória perpétua de Abraão. Aquilo ficou marcado, aquilo ficou permanente. E o que Edith Schaefer fala nesse livro que eu acho muito legal? Ela vai dizer que esse processo precisa ser um processo tão exaustivo, contínuo, permanente, como o que foi feito com Abraão seja feito com as crianças, seja feito com as pessoas que nós discipulamos. E aí ela dá algumas proporções de exemplos que ela fez, que ela viu fazendo. Olha que interessante. Se eu abro aqui, eu vou ler dali. Sua grandeza e o seu temor ultrapassam tudo que o ser humano possa compreender de fato, e precisamos nutrir em relação a ele um sentimento que vá além de tudo que sentimos por qualquer ser humano, um sentimento que nos faça querer adorá-lo e ser respeitosos. O Criador é digno de nos maravilharmos nele e andar e conversar com os nossos filhos. Devemos ressaltar as maravilhas da criação. Olhe, querido, a linda árvore de magnólia com as flores perfeitas, cor de creme. Só Deus pode fazer crescer uma coisa dessas. Imagine só, ela já foi uma árvore pequenina e cresceu para ser hoje uma árvore bastante grande. Deus faz coisas que crescem, que dão sementes para começar novas árvores do mesmo tipo. Não é maravilhoso? Olha só, ela pegou uma natureza de Deus e jogou o olhar divino diante daquela criança, daquela pessoa, e nunca mais você vai olhar para aquela árvore e vai esquecer daquele ensinamento, como Abraão diante das estrelas. Você ouviu o canto daquele passarinho? Escute, imagine Deus criando aves que conseguem cantar assim. Ele deveria ter esses sons na mente, como o compositor musical tem na cabeça os sons antes de escrever a música, para um violino ou para toda uma orquestra. Como Deus é grandioso! Está falando sobre a mente de Deus, sobre Deus como aquele que compõe as melodias, como Deus como aquele que tem o ato criativo. Às vezes o que a gente quer fazer com as crianças é entretê-las, ao invés de edificá-las.
mas para que isso seja feito, eu primeiro tenho que entender o Criador de tal forma que eu possa, diante das ruas, ir mostrando coisas para as crianças. Consigo ver a primeira estrela. Você consegue achá-la? O que isso nos ensina? De que você está passando pela rua com uma criança e existe um mundo que Deus criou, existe uma natureza criada por Deus, e essa natureza precisa ser usada como um ensino perpétuo, como uma condição perpétua de ensino. Você tem a verdade ao redor de você e você precisa usá-la nessa transmissão. Às vezes, reduzimos as questões a abrir a Bíblia, o que não é errado, na verdade é essencialmente correto, mas esquecemos que essa criança está no mundo de Deus. E ela está precisando entender o mundo de Deus, o mundo que Deus criou. O corpo humano, como um exemplo a ser citado, olha, eu estava diante de alguns alunos e após discorrer sobre várias coisas, alguns deles falaram assim, né? Aqueles aluninhos do 7º ano são as figuras. Professor, isso foi sexta-feira, buga a nossa mente, que nem o senhor faz. Como assim aí? Aquelas coisas. Muito engraçado, né? E aí eu falei, tá bom, vamos falar sobre morte. Hã? Morte. A coisa mais certa é a morte, só que a gente se prepara para aquelas que nem sabem se vai acontecer. Alguém aqui sabe se vai se casar? Alguém sabe se vai fazer medicina, advocacia, ou vai fazer ou estudar? Aí eles, não. Eu falei, pois é, a gente se prepara para as incertas e esquece da certa, e a certa é a morte. Como vocês estão se preparando para a morte? Ai, professor, já começou aquela coisa que o senhor faz. Aí veio um menino gnóstico, 7º ano, agnóstico. Ele descobriu que ele é agnóstico porque eu expliquei para ele que era agnosticismo, aí ele entendeu, então eu sou agnóstico. Aí ele, poxa, professor, não acredito em Deus porque Deus não tem nenhuma prova que Deus existe. Eu falei assim, vem cá, não tem prova que Deus existe, ou o Deus que você criou precisa das tuas provas? Aí, professor, para com isso. Eu falei, não, filho, você quer o Deus que existe ou o Deus que você exige provas? Porque fica muito fácil você criar um Deus que tem que ser colocado visualmente diante da sua frente. Porque se o Deus que existe é um Deus invisível, eu acho que é você quem tem que ir a ele, pedindo para entender. Ih, pois é. Aí, mas qual Deus que existe? Aí eu falei, agora vai. É o Deus triuno. E aí comecei a explicar a Trindade para as crianças. E comecei a explicar a Trindade por coisas simples, como por exemplo, a ideia do texto, que já falei para tantas pessoas, né? Todo texto tem um autor, a mensagem e um leitor, não tem? Autor, mensagem e intérprete. Eu falei, pois é, o Pai é o autor, a mensagem é o Filho e o intérprete é o Espírito Santo. Ele, meu Deus! Aí tinha um menino crente, quase caiu. Não é possível, Deus colocou isso. Aí um menino ímpio falou, como uma digital. Deus colocou sua marca. Um menino não cristão falou, então tem Deus em tudo? Eu falei, em tudo. Meu Deus, em várias divisões você encontra a Trindade. Cabeça, tronco e membros. Por aí, garoto. A coisa foi se deslocando para um eixo aí de 1 hora de conversa e eles pediram, não vai, a gente tem muita matemática. Fica aí. Foi engraçado. Elas clamando para que o mundo fosse lido, interpretado. Professor, ir na água. E começou um negócio que a gente sabe, não sei. Professor, e do céu, como é que a gente vê? E eles começaram a fazer perguntas que eu falei, meu Deus, eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que entender melhor a Trindade. O que aconteceu? Não queriam parar. E já começaram a especular. Entendi, terra, céu e mares. E aí o outro, não, e tem isso também. Aí veio cabeça, tronco e membro. Aí veio, sério, e foi uma sequência que não parava. Onde eu quero tocar agora, embora seja engraçado, é que aquilo despertou neles ler o mundo pelos olhos da Trindade, conhecer a Trindade. E aí um menino cristão falou assim, eu falei, e aí, o que ficou, né? Vocês me conhecem pelos feedbacks, né? Tem gente que já me zoa assim, vai pedir para eu dizer o que ele entendia. O que ficou? Aí o menino, a Trindade.
Aí veio um outro. E o Abraão, Isaac e Jacó? Aí o crente já começou a ler a Bíblia com a Trindade. O que aconteceu? Os olhos foram desvendados. E aí não dava mais para parar de ler. O mundo não volta para o mesmo lugar. E a gente precisa entender que as árvores, os peixes, as plantas, nosso corpo, a vida, toda ela é lida aos olhos da Trindade. E isso é a transmissão perpétua da verdade. E foi muito engraçado esse momento com os alunos, porque eles pediram e eles clamaram. E quantos ainda não foram despertados? Porque eu estou despertando eles há 1 ano e meio. Desde o 6º ano eu já me apresento assim. Eu sou professor eu sou historiador, sabe por quê? Porque eu não consigo imaginar eu pegar um trem sem perguntar qual era a estação anterior. É estranho para mim pensar que eu estou indo para frente se eu não pergunto de onde o trem veio. Então, você acabou de entrar na estação do professor André e você vai ter que saber qual era a estação anterior. E a vida é assim também. Acho muito estranho pegar um trem, seguir e não perguntar de onde ele veio. Aí já fica um negócio assim, sabe? E é engraçado, porque são coisas simples, mas que despertam o interesse para que as coisas vão adiante. Então, 1 ano e meio depois, numa sala de aula, os alunos falam daquelas coisas. Não vai ser imediato. Não vai ser imediatamente que as crianças vão se tornar desejosas, talvez por entender e ler as realidades. Mas, vou brincar aqui com a palavra usual, fazendo biscate com isso. De vez em quando você vê o seu sobrinho e tem misericórdia dele. De vez em quando você vê o teu filho e fala assim, hoje vai ser um ensino. Precisa ser um ensino. Há 4 meses atrás eu comecei com o devocional musical. Lá em casa. E, gente, como esse troço funcionou? Porque as meninas começaram a aprender canções antigas, né? E aí tava a Olivia, a Lizinha cantando Grupo Elos. Incrivelmente, eu nem era nascido no Grupo Elos. Eu fui descobrir o Grupo Elos por causa da voz do Paulo César, que é do Logos. E ver minhas filhas cantando Logos, Elos, e não tem nada a ver, não tem problema ela cantar Aline Barros, mas é um resgate. Mas só foi possível que eu falei, Senhor, eu vou fazer um negócio com um devocional. Lá em casa nós temos os cultos domésticos, 2ª e 4ª noite. O devocional musical, se o culto doméstico não acontecer 4ª noite, acontece 6ª de noite. De manhã, se eu estiver em casa, eu abro a Bíblia e explico coisas. Mas de manhãzinha, na quarta-feira, que é um tempo que agora a gente tem, é o devocional musical. Às vezes a Pan sai de casa chorosa, né? Eles já estão cantando, a Ana Vitória aparece por lá e canta também. A Ana Vitória não quer parar. A Ana Vitória parece que é worship assim direto e tal. E ela vai virando. E pede, não, bota uma do Juliano Som. Eu falo, calma, Ana Vitória, vamos resgatar aqui algumas coisas. Onde chegamos nisso? Abraão foi paternalmente trazido por Deus, como a Edith falou aqui. Abraão, vem cá. Olha, se você faz isso às vezes, não espere grandes resultados. Se você faz isso sempre, com o tempo isso vai ficando. Caminhando um pouquinho, aqui tem um texto maravilhoso, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 7. Antes ali, acho que já está ali já, pode ler comigo. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você pode ler? Seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso é discipulado. Existe um lugar formal para que isso aconteça? Sim. Vamos marcar? Existe esse lugar. Mas você está com seu discípulo e não está aproveitando para ler o mundo para ele? Você está com seu discípulo, seus filhos, e não está lendo o mundo para ele? É muito estranho pensar nisso, porque isso contradiz as escrituras que vão nos apontar de que não há lugar onde a palavra de Deus não seja ensinada, não há momento onde não caiba o ensino das escrituras, onde Deus não deva ser lembrado. Gostamos de dizer que Deus deve estar em todas as coisas que fazemos. Gostamos de ressaltar, sermos
né, como aprendemos com a Tamires, teólogos públicos, pessoas que vão olhar para o mundo com a realidade que Deus quer, mas pensa comigo, se eu assistir um filme, se comer à mesa, se andar até o mercado, se todas essas coisas não estiverem encharcadas da Bíblia, encharcadas do mundo de Deus, fica muito difícil imaginar que você vai ter um filho ou um discípulo, e aí falo para o discipulado como uma realidade dessa igreja, que vai ler o mundo na ótica de Deus. Vão haver sempre lacunas, lugares onde Deus não está, obscuros, lugares estranhos à realidade divina. Isso vai começar na gente? Sim. Não há lugar onde o Senhor não esteja em nossas vidas. E se há, deve acabar. Esse lugar deve ser cheio de luz. Mas hoje aqui, pensando nas realidades geracionais, qual o compromisso que você e eu temos que a realidade de Deus seja explorada em todas as suas possibilidades? É uma pergunta e ela deve tocar o seu coração. Você vem para cá, muito jovens, a Josi já tem os seus filhos, a sua filha criada, e pode, de repente, você que não tem filhos, ou a Josi que já tem ela, sua menina criada, pensar assim: bom, eu não tenho responsabilidade com as crianças dessa igreja. Você tem, sim. Quando você senta com elas, você gosta de fazer o quê? Você busca uma... Isso exige criatividade. Óbvio que exige criatividade, porque a criatividade foi dada por Deus para isso. Então, não significa que você vai fazer algo simplesmente, você vai pensar e falar: cara, eu quero fazer isso. Isso vai despertar o interesse das crianças. Eu acho que a gente está aqui em família, pode citar nomes, por isso que eu estou um pouco mais informal do que costumo fazer nas aulas, né? Mas, pô, o David, quando estava passando aquela tinta ali na batente, lembra, David? O negócio da Páscoa, as crianças, eu quero passar essa tinta aqui também. Então, é interessante observar que a criatividade proposta naquela atividade tornou possível às crianças visualizar e se relacionar com o tema. Semana passada elas estavam cantando a Trindade aqui. Que coisa maravilhosa, não tive essa oportunidade quando criança. A criatividade envolvida para isso. Ano passado, a Pamela Firmo desenhou o Lutero e a historinha de Lutero, e nossa, como aquilo deixou a Olivia feliz. As crianças olhavam: nossa, a história de Lutero desenhada. Então Deus deu dons, talentos, criatividade para a igreja, de tal forma que a igreja possa exercer isso na transmissão geracional. Entendeu? Só um pouquinho. Esse texto de Deuteronômio 6, do 20 ao 25, também é muito significativo. Eu vou ler na minha Bíblia para não ficar virado para lá. Deuteronômio 6, do 20 ao 25, vai entrar talvez aí na última temática dessa discussão. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: o que significam os seus testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Que interessante, né? É mais ou menos assim: quando as crianças fizerem perguntas, tenha as respostas, busque pelas respostas objetivamente concretas, corretas, precisas. Aqui é uma teologia precisa, apurada na pergunta dos filhos. Por que fazemos isso? Por que fazemos Páscoa? Por que tomamos ceia? Por que batizamos? Isso precisa ser explicado. Você já viu como filhos de crentes, quando não têm respostas, seguem na caminhada? É terrível. Chega um momento na adolescência que eles... eu não quero isso. Eu não quero isso. Isso não é para mim, isso é a fé dos meus pais. E não cai. Por quê? Porque colocamos eles em processos dos quais nunca nos abaixamos aos seus ouvidos. Estamos fazendo isso por conta daquilo. Sabe o que aquele pão representa? No ouvido de uma criança, precisamente, não apenas a fala pública, que já é muito importante, claro, mas a fala pessoal, a fala no ouvido, aquele andar até em casa. O que você entendeu do culto hoje? Eu não entendi nada, eu brinquei.
Sabe, muita coisa passa despercebida e a gente vai deixando. Quando vai ver, não tem mais como voltar para aquele tempo. Aquele tempo já não volta mais. Falando de crianças, mas falando também... Eu como discipulador quero poder fazer isso esse ano. Dar uma limpa em qualquer pendência. Em que sentido? Você sabe justificação? Você explica. Me dá 3 textos para justificação. Me dá 2 textos para propiciação. Me dá 4 textos mostrando a obra salvífica suficiente de Jesus Cristo. Precisamos. Eu não sei. Então vamos aprender. Porque quando nós não cobramos o aprendizado, nós não podemos esperar que ele esteja lá. Nós não podemos esperar que o aprendizado de fato se estabeleça. Algumas pessoas usam a justificativa assim: eu não lembro referência bíblica. Você pode não lembrar de todas, porque eu acho que ninguém lembra de todas. Mas as justificativas de dizer eu não gravo versículos, eu não gravo em que livro está isso, isso não pode permanecer, porque isso não parece ser memorizar. As obras de Deus são memoráveis. Logo, a gente gasta tempo memorizando elas. Não minimize o problema dizendo que você não consegue. Não minimize o problema. Não leio muito, eu tenho problema com leitura. Tudo bem, temos um problema com leitura, vamos vencer um problema com leitura. Existem pessoas que têm problema com leitura, que receberam uma herança fraca em leitura. Sim, vamos resolver esse problema. O que não podemos fazer é, por não termos recebido, hoje aqui, simplesmente nos descuidarmos do que Deus está fazendo e falando através de nós. Como devemos atuar? Tem o Salmo 78 também, é o último texto que eu gostaria de ressaltar. Salmo 78. Atuar. Tem o Salmo 78 também, é o último texto que eu gostaria de ressaltar. Salmo 78. Olha o Salmo 78. A Bíblia é que a gente não está buscando por essa doutrina, que é a doutrina de transmissão geracional da verdade. Nós estamos atentos a doutrinas do batismo, salvação, propiciação, como a Dai nos explicou hoje amanhã, mas e quanto à doutrina que nos faz perceber a necessidade de transmissão? Muito dificilmente ela é tocada. Olha o Salmo 78. Olha que interessante o Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha o verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O salmista aqui trata a ausência de transmissão de geração como encobrir Deus, obscurecer o conhecimento de Deus. Então existe mais do que uma necessidade, existe um compromisso na transmissão. E quando esse compromisso é quebrado, ou quando essa transmissão não é feita, o que nós fazemos, quando sabemos, é encobrir, omitir, negligenciar a beleza de Deus para a próxima geração. Verso 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Preste atenção. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais e na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão,
Durante o dia os guiou como uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas, e lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como os rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. O texto segue narrando toda a trajetória de Israel, mas é importante lembrar que eles narram uma rebeldia. Não podemos omitir das crianças ou dos discípulos que alguns se perderam no caminho, de que alguns de fato foram exemplos errados. Caim está lá para isso, para mostrar que existe a parte da memória que promete que haverá dor e tristeza caso o caminho seja errado. Não é errado tornar os nossos filhos capazes de perceber quando ele pegar aquela foto. Isso aqui, papai, quem é? Essa foi uma pessoa que amamos muito, mas que decidiu tomar os seus próprios caminhos. Ah, mas como assim, filho? Essa pessoa veio no nosso meio no ano tal e se apresentou como uma pessoa cristã, conviveu em nossa família, conheceu as verdades de Deus, mas em determinado momento ela fez isso, e isso, e isso, e isso a afastou do Senhor, e ela está afastada até hoje. A Bíblia ensina que isso também é transmitir consequência, é mostrar para a criança que existem pessoas que não são memórias para serem imitadas, mas para serem rejeitadas. Paulo vai falar de Alexandre Latueiro. A gente às vezes esquece que não existe só o lado positivo do lembrar das maravilhas de Deus, mas da rebeldia do seu povo. Nós mesmos temos que, com bastante sabedoria, transmitir para os nossos filhos a nossa falibilidade, o nosso passado transgressor, mostrar para o filho, para a criança e para o discípulo: olha, eu já fiz isso foi muito errado. A ideia cristalizada, aquela ideia perfeita de um pai que flutua, de uma mãe que vive em oração, quase que num mantra. Mamãe é tomo da perfeição. Papai jamais faria isso. Isso precisa ser substituído por alguém que vive pela graça de Deus, alguém que é capaz de pedir perdão para os seus filhos, capaz de pedir perdão na frente dos seus filhos. E isso tudo é transmitir seguramente a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Afinal, como pecadores, fica até estranho pensar que quando transmitimos a nós mesmos também, nós não venhamos a transmitir onde transgredimos. Tudo ao seu tempo, tudo ao seu modo, mas tem um tempo que chega. Tem um tempo que não basta dizer, faz o que o papai está mandando, mas não faz o que o papai fez. E quando nós falhamos na transmissão de todas essas realidades, criamos uma geração incapaz de ver os grandes feitos do Senhor. De que modo podemos trabalhar, né? Com catecismos, com cânticos, com disciplina em ensinar, com constância. Isso é algo que é difícil para muitas pessoas, é se manter fazendo. Culto doméstico, ensino doméstico ao longo do caminho, com criatividade. Pensar aqui hoje, irmãos, que nós estamos ouvindo essas coisas, é pensar de que modo vamos responder a elas. Então eu peço que você, após essa oração, querendo se manifestar, né, possa levantar a mão e dizer um pouco sobre o que aprendeu. Mas a coisa que eu mais gostaria é que você pudesse mudar, em responsabilidade às crianças desse lugar, em responsabilidade aos seus discípulos, em responsabilidade aos filhos que terá. Muitos de nós acreditamos em coisas que são terríveis, né? A Noemi me mandou um vídeo sobre romantizar o casamento, né, Noemi? A gente estava discutindo isso, sobre o romantismo, e aí quando eu falo romantismo, eu digo aquela questão idealizada acerca de. Então, o romantismo que estou falando aqui é aquela perspectiva no qual eu gero uma expectativa idealizada sobre criação de filhos, sobre casamento. Poxa, muita gente aqui vai namorar nos próximos anos, se casar, e eu vou te falar, poxa, quando você estiver namorando, se estiver pensando, esquadrinha essas coisas.
Acho que uma prerrogativa muito forte para não se casar com alguém seria perceber que ela não tem nenhum compromisso com a transmissão geracional. Imagine casar com uma esposa, com um marido que não tem compromisso com o que está diante dele, sabe? Acho que muitas vezes aquilo que a gente não vê é aquilo que a gente não quer ver mesmo. Então, se você está diante de pessoas com as quais não tem compromisso com a geração atual da sua igreja, não espere que vai surgir um super marido que vai chamar as crianças para o culto doméstico. Isso não existe. Essas coisas não se aparecem assim. Portanto, vocês que vão se casar, e mesmo aqueles que já se casaram e vão ter que preparar o ambiente para a chegada dos netos também, tem de pensar assim, de que tipo de instrução eu passo para alguém que está namorando? A maior parte dos namoros que eu conheço é sobre romantizar e tornar aquilo ali um grande mural de fotos aqui, ali ou acolá, quando na verdade muito trabalho deve ser feito, muito pensamento deve ser esquadrinhado. De que modo você pensa sobre isso? Como você pensa em instruir nossas futuras ou possíveis crianças? Eu acho que Deus vai nos dar a luz. Pô, não é assim, cara. Como Deus vai nos dar a luz? Você não está se preparando para isso? Como estamos nos preparando para a próxima geração? Amém? A gente vai orar junto aqui e logo em seguida abro para possíveis proposições.